ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal. 1 Samuel 17, versículo 37, que diz assim: disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da urso, e ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. 38. E Saul vestiu a Davi das suas e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi o cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Amém? Olha como é importante nós tomar uma decisão em nome de Jesus. Todos nós sabemos que Davi, ele é considerado um jovem o quê? Ruivo, fragelo, de pequena estatura. Ou seja, aos olhos do homem, parecia Davi não ser nada. Parecia Davi ser olhado ao homem, além de ser visto como homem, mas também sem força, sem autoridade, sem conhecimento. Amém? E ainda de pequena estatura, ou seja, um homem de pequeno porte, miúdo. Então Saul, ele ignorou a atitude de Davi, quando Davi se colocou para enfrentar quem? O gigante? Filisteu. Às vezes as pessoas não conseguem compreender e menos ainda entender a ação de Deus na vida de um ser humano, de um cristão, que se coloca à disposição dele, que se coloca diante de Deus e entende que no agir do Senhor, quem impedirá? Davi apenas ele se propôs a enfrentar, mas o poder e a glória vinha de Deus. É Deus que manifesta o poder em nome de Jesus. Saul tinha os seus exércitos, porém não tinha condições e nem coragem, porque não queria abrir mão. A Bíblia diz que Saul era um homem formoso, um jovem bonito, que onde passava chamava a atenção, ao contrário do jovem ruivo, fragelo, de pequena estatura. Mas a boniteza para Deus está aqui dentro, não estava na parte exterior. Glória a Deus. E Deus, ele sondou o coração de Davi e viu que Davi tinha algo muito importante. O que era? O espírito de ousadia. Ousadia na presença de Deus.
Isso é importante você ter atitude na presença de Deus. E de todas as formas, Davi, ele falou no 37, ele disse assim, e disse mais Davi ao Senhor, me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará da mão desse filisteu. Davi entendeu perfeitamente o chamado dele perante Deus. Quando nós nos colocar na posição de Davi, quando nós entender os propósitos de Deus, nós vamos alcançar e vamos começar a derrotar os gigantes filisteus que muitas vezes nos intimidam nessa carreira, que muitas vezes nos faz retroceder. Você sabia? Um pouco é porque nos falta conhecimento da palavra, outro pouco é porque às vezes conhecemos e entramos numa intimidade de medo. Davi em si não olhou para a grandeza do gigante filisteu, mas ele olhou para a grandeza de Deus. E não tem aquele que quando não quer, mas ele também quer te atrapalhar? Olha, se eu não posso, tu também não? Não pode. Era Saul. Saul estava nessa direção. Tinha medo, mas não queria. Saul via em Davi algo diferente. Algo que o amedrontava, algo que... Não tem quando a gente olha para uma pessoa e tu vê algo diferente na vida dele? Quando tu olha para uma pessoa e ele enfrenta a situação e a adversidade e com toda certeza, com a tranquilidade de que Deus vai proverá em nome de Jesus. Essa era a visão de Saul na vida de Davi. Quando Davi colocou e disse, olha, ele me livrará, da mão deste filisteu. Então Saul se prontificou e colocou algo para ele. E disse assim, então disse Saul a Davi, vai-te embora, eu, o Senhor, seja contigo. E às vezes a gente recebe esse tipo até de apoio. Amém? Às vezes a gente até recebe esse tipo de, um empurrãozinho, mas não para ir para frente, para te jogar no abismo. Amém? Tem pessoas que quando tu conversa, eles até dizem, olha, vai que Deus seja contigo. Mas aí Saul falou isso, e o que é que ele disse? No 38, olha o que aconteceu em nome de Jesus. E Saul vestiu a Davi das suas... Tem gente que é assim, olha bem, em nome de Jesus. Amém? E Saul vestiu a Davi das suas roupas, das suas vestes. Veste com que ele não teve coragem de enfrentar quem? O gigante filisteu. Às vezes a pessoa ela não quer, então ela começa a vestir os outros de umas vestes, que não agrada a Deus. Ela começa a colocar palavras que parecem fortalecer, mas que ela não vive. Amém? E é nessa direção que às vezes nós nos encontramos, A pessoa diz, olha, falei lá com o irmão, com a irmã, sei lá, com o cicrano, mas às vezes ele não está vivendo o que ele está passando para o outro, em nome de Jesus. Saul era assim. Ele tinha medo e também queria colocar as vestes de medo em Davi. E Davi experimentou, olha bem. E Davi experimentou. A Bíblia diz que e Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça.
Lá no livro de Efésios 6, versículo de número 12, se não me falha aqui a memória, a Bíblia diz assim, ó, revestido das armaduras do Senhor. Das armaduras de Deus. Aqui Saul tentou de uma forma colocar uma armadura e uma vestidura dele. Amém? E nós temos que buscar nos revestir das armaduras de Deus, nos revestir da palavra, nos revestir da santificação de Deus na nossa vida, para poder agir perante as situações e a adversidade que vem sobre as nossas vidas. E olha só o que aconteceu quando a gente experimenta coisas que não deve. Ele disse assim, ó, no 39, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Primeiro passo, igreja. Primeiro passo é tirar de sobre nós veste que desagrada a Deus. É tirar de sobre nós aquilo que entristece o coração do Senhor. Amém? Às vezes a gente carrega no coração, amém, um espírito de dúvida. A gente carrega vestes que ainda andam e caminham conosco. Amém? Então Davi, ele experimentou, mas ele viu que não estava. Ele não andava nem para a direita e nem para... Às vezes a pessoa, ela está nessa situação. Ela se estabilizou. Ela não caminha, ou seja, ela está experimentando coisas que não provêm de Deus. E daí isso nos torna o quê? Nos torna homens e mulheres que ficam paralisados na obra de Deus, né? Quando Davi tirou de cima de si as vestes que Saul apresentou para ele, começou a fluir a presença de Deus, começou a fluir o Senhor dos Exércitos. Por que Saul apresentou para Davi, amém, uma veste que não ia levar a lugar nenhum? Você lembra lá em Atos capítulo 6, quando Pedro e João subiu a oração, a hora nona subiu junto a oração. Olha bem. E havia na porta do templo Formosa, né, um cujo de nascença que traziam e punhavam ali todos os dias. E quando ele olhou para Pedro e João, fitando os olhos, ele disse, hoje é o dia que eu vou ganhar algo diferente, né? Ele mendigava na porta, mas Pedro e João, fitando os olhos neles, disseram, não temos ouro e nem, mas o que te dou em nome de, levanta-te. Você está entendendo? A Bíblia diz que aqui, praticamente o texto conduz na mesma posição. Pedro negou Jesus por 3 vezes, né? E Davi, ele vestiu das vestes de Saul. Experimentou. E nós temos que entender que o Salmo 23 diz assim, ó, o Senhor é meu pastor e nada me falta.
Mas para que Ele seja nosso pastor, nós temos que ter uma vestidura só em nome de Jesus. O Senhor, Ele só pastoreia quando nós permitimos Ele ser o nosso pastor. Quando nós permitimos e damos oportunidade para Ele nos conduzir em nome de Jesus. Qual a veste nós estamos o quê? Usando. Qual a veste? Pastor, mas eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho clamado. Mas qual a veste nós estamos usando em nome de Jesus? Será que estamos usando uma veste que agrada a Deus? Será que não precisa nós tirar, como Davi tirou de cima de nós, o quê? Olha bem, né? Um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. E depois disso e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: é disso que nós precisamos. Eu sempre vou bater nessa tecla, igreja. O crente, ele deve uma verdade. Às vezes a gente deve uma verdade. Às vezes a gente está sendo manipulado pelas pessoas e não quer falar uma verdade. Não quer dizer, ó, na palavra está assim. Na palavra está escrito assim. Começa a baixar a cabeça para tudo. Começa a compatuar com as coisas e às vezes não percebe. Ah, mas eu estou... Não, a partir do momento em que nós concordamos, não precisa se falar. A partir do momento que o coração concorda, nós acabamos colocando uma veste diferente em nome de Jesus. Agora, quando nós tiramos e dissemos, olha, né, a Bíblia diz que Davi disse assim, ó, na parte B: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Às vezes a gente precisa tomar uma atitude em nome de... Olha, não está dando mais, meu irmão. Não está dando mais, minha irmã. Sempre que eu me deparo contigo, ou com Cicrano, ou com Bertrano, tu tenta me colocar uma veste diferente. Olha, por que tu está vindo os cultos? Olha, uma vez por semana. E a pessoa começa a vestir uma veste que vai esfriando na fé, que vai desanimando. Ela acaba acatando a proposta do Saul que tem por aí. Amém? Ela acaba aceitando a proposta, ou seja, a pessoa, ela não é uma pessoa que persevera, que ora, que clama, mas daí ela tenta te enfiar uma veste que ela já vestiu, querendo te desanimar de uma carreira que Deus propôs para ti em nome de Jesus. Nós temos que tomar cuidado em nome de Jesus nessa carreira com Deus. Você vê que Saul, ele não teve coragem de enfrentar o gigante, mas ele também disse, olha, né? Imagina só se Davi derruba esse gigante filisteu, como eu vou ficar perante o povo de Israel? O que eles vão dizer se eu com um exército não tive coragem, agora ele diz que vai sozinho? Você está entendendo? Às vezes a maioria ela tem medo, então ela viu em você algo diferente. Então ele começa, vamos puxar para o nosso lado. Vamos botar das nossas armaduras de prioridade. Armadura do talvez, não sei, eu acho que não vale a pena. Por quê? As pessoas veem em ti algo diferente, algo que amedronta eles. Eles sabem que Deus colocou uma unção
diferenciada na tua vida. Meu irmão, o diabo, ele sabe certinho a pessoa que Deus está chamando. Então ele quer te colocar uma veste, ele quer te tirar. Olha, eu não tenho essa capacidade, mas aquela pessoa ela é, e é mesmo, em nome de você é um Davi escolhido por Deus. Aleluia. E dificilmente a pessoa, mesmo tendo uma veste diferente, ela vai conseguir, porque Deus vai te abrir os olhos e vai te mostrar que Deus te chamou em nome de Jesus para derrubar o gigante filisteu em nome de Jesus. Olha só que interessante que diz assim, ó, no 40: quando Davi tirou de sobre si aquilo que Saul ofereceu, olha bem como é que começou a funcionar. É disso que nós precisamos entender. Tem gente que ele quer fazer um rodeio muito grande. Ele quer se preparar muito para chegar diante de Deus. E nós não precisamos disso. Deus age na simplicidade. Deus é simples demais. As pessoas se perguntam, mas como eu vou chegar diante? Não, Deus é na simplicidade que nós chegamos perante Deus em nome de Jesus. Olha o que Deus queria de Davi. Qual era a atitude? Deus nunca mandou Davi largar daquilo que ele tinha nas mãos. Amém? Deus não vai mandar tu sair da simplicidade para buscar coisas que tu não pode alcançar. Usa a arma que Deus te deu em nome de Jesus. Deus permitiu com que Davi vestisse aquelas vestes? Permitiu, mas Davi, ele tomou uma atitude de isso aqui não é para mim não. Olha do que Davi precisava. E tomou o seu cajado escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao fim. Talvez você largou essa parte. Amém? Às vezes a pessoa ela anda com aquele carrinho velho, né? De vez em quando ele dá uma paradinha e olha, parece que a roda vai cair. Está fazendo aquele barulhinho estranho. Mas aí Deus dá uma oportunidade, ele compra um Corolla. Só que daí ele esquece da onde veio. Tem gente que esquece a essência. Conforme ele vai crescendo, ele vai passando por cima dos outros. Daí não dá certo. Porque nós nunca devemos esquecer da onde Deus nos tira. É Bíblia, o Senhor diz, Apocalipse. Não te esqueça da onde eu te tirei. Às vezes as pessoas esquecem. Recebe a bênção e vão por aí. Que nem Saul, né? Buscar adivinhadores. Depois não dá certo. Amém, igreja? Amém. Não dá certo. Com Deus não dá certo. Nunca te esqueça. Todo aquele que se achega a Deus, olha bem. Se você veio com sede do Senhor, não olha mais para o teu Deus. Deus, ele vai fazer o milagre. Você pode se considerar uma pessoa liberta, uma pessoa curada, porque Deus é fiel. Agora, não te esqueça, depois de receber a bênção, como é que você vai prosseguir na presença de Deus. Amém? Então, olha bem. E tomou o seu primeiro passo. Ele trocou o cajado pelo quê? Pelo quê? Pelas vestes. Ele trocou. Ele tinha largado o cajado e colocou uma veste que Saul deu para ele. E depois de pegou o cajado na mão, escolheu para si 5 seixos de ribeiro. Ou seja,
Amém? Ele trocou pelo quê? Pelo um capacete de bronze. Dá diferença ou não? Tem muita diferença, porque Deus não olha para isso. Talvez para mim, para ti, se Davi vendesse só aquele capacete de bronze, ele não precisava mais trabalhar. Mas nós não estamos falando de trabalho, nós estamos falando de unção, de obediência, para vencer o gigante filisteu. Nós estamos falando não das coisas da terra, nós estamos falando das coisas do alto, em nome de Jesus, daquilo que agrada a Deus. Nós não estamos falando de capitalismo, daquilo que você tem, que eu tenho. Nós estamos falando de renúncia, de vestes que desagradam a Deus, para aquilo que Deus quer que nós somos na presença dele, em nome de Jesus. E daí começou a fluir. Amém? Ele foi observando o que ele tinha antes e o que ele pegou. Às vezes as pessoas te oferecem, às vezes tu está numa direção de Deus, está ali buscando, orando, daqui a pouco alguém, o diabo com astúcia, te faz uma oferta. E naquele momento aquela oferta parece que encheu os olhos e você nunca mais parece que vai ter problema. Cuidado, ele está tentando puxar o teu tapete. Fica com aquilo que Deus te entregou nas mãos. É uma vozinha de taquara rachada, mas Deus vai te usar assim, minha bênção. Aleluia, é verdade. Não adianta você ser afinadinho, mas está carregadinho de pecado. Não adianta você estar num altar de ouro, mas Deus está olhando para ti e está vendo que a tua intenção é outra. Não adianta você cantar nas melhores bandas, vestido, mas está ali escondido atrás, porque o diabo vai te desmascarar daqui a pouco. Você está se prostituindo. Aleluia. Você está vendendo o corpo. Só para dizer que é aplaudido pelo homem. Você viu o que o homem tentou fazer com Davi, mas Deus mudou a direção em nome de Jesus. Olha como mudou, né? Que negócio abençoado, né? O Senhor disse assim, ó, Davi, pega para si 5 seixos de cachoeira e põe no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao fim. Primeiro eu quero que você entenda que talvez você já teve muito mais do que 5 oportunidades na presença de Deus. Glória a Deus. Deus mandou ele pegar o quê? 5 pedras. Só que ele não ia usar as 5, somente uma. Toma cuidado com aquilo que você tem nas mãos, que Deus te dá, para não desperdiçar tudo numa hora só, sem direção de Deus, e depois o gigante filisteu abafar a tua vida. São 5 pedras de seixos de cachoeira. É aquelas pedrinhas redondas, aquelas pedrinhas pequenas. Amém? Nunca usa tudo. Não desperdiça a palavra de Deus, o nome do Senhor. Não joga de qualquer maneira. Pensa, reflita. Usa conforme Deus quer, em nome de Jesus. Davi não disse, opa, é 5. Não. Vamos ver o texto bíblico que você vai ver. Talvez você já teve, não foi 5 chances. Você já teve muito mais de 5. Mas não soube se colocar na presença de Deus, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que, olha bem, o filisteu também veio e se vinha chegando a dar. Você pensa que o diabo ele vai recuar assim de bobeira? Como muitas pessoas dizem aí, agora eu sou crente e vou bater pé, o diabo vai correr. Cuidado, em nome de Jesus. Porque eles observaram Paulo repreendeu os espíritos, os 7 irmãos filhos, dizer, opa, vamos ganhar dinheiro com isso, né? Um espírito imundo só.
Um só. Bateu nos 7 e ainda soltou nu. Amém? Sabe o que é que ele disse? Eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vós eu não conheço. É bem assim. Às vezes as pessoas brincam. Olha bem, em nome de Jesus, a Bíblia diz: e o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porquanto era o quê? Jovem, ruivo e de gentil aspecto. Se você ir lá no Salmo 139, você vai ver que Deus, ele é o quê? Onisciente, presente, onipotente. O diabo não consegue ver dentro de ti. Agora Deus consegue, em nome de Jesus. Por isso que ele desprezou Davi. Mas Davi tinha um chamado de Deus e não do inimigo. Então o diabo, ele olhou para quê? Para a aparência. Mas Deus sonda o meu e o teu coração. Ele não conseguiu ver a presença do Espírito Santo dentro do coração de Davi. Então ele desprezou Davi. Ele disse: olha, esse moleque aí, esse rapazote, o que é que ele quer aqui? Aí vamos ver em nome de Jesus. Olha bem, né? E diz o 43: e disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelo seu Deus. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. E Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Palavras mudam toda a direção. Glórias a Deus. Toda a direção. Davi respondeu conforme Deus o instruiu. Ali estava Davi perante o filisteu, um espírito de ousadia, e disse: olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos contra uma enfermidade em nome do Senhor? Nós vamos contra um câncer em nome do Senhor? Nós vamos contra o inferno em nome do Senhor? Nós vamos contra a miséria em nome do Senhor? E assim Davi tomou essa atitude. Quando se bota a veste que Deus quer, o Senhor dos Exércitos branda em nome de Jesus. Meu irmão, você acha que o inferno ele se alegra com a tua presença, a minha presença aqui? Ah, não. Então nós temos que tomar posse em nome de Jesus. Quando se tira as vestes que desagradam a Deus, o Senhor dos Exércitos, ele vai na minha e na tua frente. Aí nós voltamos a refletir naquilo que Deus mandou Davi pegar: 5 pedrinhas de cachoeiras. Amém? Amém. Qual a tua arma que você tem hoje para enfrentar o gigante filisteu?
Davi tomou o alforje, a sua funda e 5 pedrinhas de seixo. Quantas oportunidades nós já nos tivemos de derrubar o gigante filisteu, que afronta, que envergonha, que leva a derrota, ao fracasso, a angústia, a opressão. Davi pegou uma oportunidade. Ele não jogou as outras 4 fora. Ou jogou? Ele não jogou. Ele pegou somente uma pedra. Uma. E o gigante, ele tinha uma couraça que revestia, era uma armadura. E nessa armadura, bem aqui assim, no meio da testa, tinha só um furinho. E essa era a chance de Davi. Davi passou a mão numa pedrinha daquela, botou na funda e ia atirando. Deus disse: calma, calma. Davi podia dizer assim: não, Senhor, mas se eu errar essa, tem mais 4. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Se você tem 5 oportunidades, vai usar uma, guarda as outras 4 em nome de. Talvez você precise do vizinho, talvez você precisa do teu irmãozinho, talvez você precisa para uma cura divina, para uma libertação. Deus vai usar conforme tu guardar aquilo que Ele te deu em nome de Jesus. Davi botou a pedrinha na funda e ele mirou, e o Senhor disse assim, o Espírito Santo: mais para cá, Davi. Não. Quem estava nos olhos de Davi era o Espírito Santo. Glórias a Deus. Quem eram os braços de Davi? Era o Espírito Santo. Davi foi obediente. Ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi puxou a funda, e o gigante filisteu, zombando dele, desprezando. E o Senhor disse: Davi, só vai soltar a hora que eu te ordenar. Tem crente que é um tiro de espingarda, de espalhadeira. Ele faz um esparrame e nada acontece. Não sabe guardar a unção que Deus dá. Não sabe zelar pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, para mim está de qualquer jeito, está tudo bom. Deus vai ser sempre Deus, mas nós não vai ser sempre o Zé que vai estar aqui. Não vai ser sempre tu que vai estar aí. A Bíblia diz que tudo passará, menos a palavra do Senhor. Eu vou passar por aqui, você vai passar por aí, e vai vir outros para dar sequência em nome de. Mas nós temos que deixar legado para a glória de Deus, como Davi deixou para Salomão. O próprio Salomão disse: mas Senhor, tu prometeste ao meu pai que se eu fizesse atentamente tudo aquilo que o meu pai fez, tu me daria o trono. E Davi deixou um legado para Salomão, e Salomão herdou o trono em nome de Jesus. Hoje nós estamos semeando para no futuro alguém colher aquilo que nós deixamos. Talvez eu não alcance o que Deus tem para o meu filho, ele vai alcançar em nome de Jesus. E Davi pegou e não falhou. Ele foi obediente conforme Deus o conduzia. E quando o Senhor disse: solta, a pedra entrou no lugar certeiro, e o gigante filisteu caiu por terra. Foi o suficiente? Não. Não foi. Às vezes a pessoa só derruba o gigante. Mas se alguém te derrubar no chão, você vai levantar, não vai?
Mas daí Davi cortou a cabeça e botou na bandeja. E todos se prostraram perante o menino, ruivo, flagelo de pequena estatura. Para vencer tem que tirar as vestiduras de cima de si. Amém? Não se vence de qualquer jeito na presença de Deus. E só o tempo vai mostrar em nome de Jesus. Não adianta. O tempo mostra, a Bíblia diz, pelas tuas obras tu serás provado como ouro. Pelos frutos. A boa árvore, ela dá o que bom? Com o tempo você verá em nome de Jesus. Não adianta nós nos enganar a nós mesmos, porque a Deus ninguém engana. Chegou o tempo em nome de Jesus. Talvez o Senhor já te livrou de muitas coisas. Muitas coisas. Você tem só Deus para fazer isso. Mas não é o suficiente. Ainda precisa tirar as vestes de cima de si e tomar as armaduras que Deus te deu. Glória a Deus. Mas se Deus está te ordenando fazer conforme Ele quer, faça em nome de Jesus e você vai vencer o gigante filisteu. Você vai vencer qualquer tipo de situação e adversidade dentro da vontade de Deus em nome de. Não adianta procurar coisas. Mas olha, Deus, eu estou orando, mas não está resolvendo. Eu vou lá porque me indicaram que lá tem uma pessoa que pega na mão e já conta a minha vida. Cuidado, a Bíblia diz que como pode Satanás expulsar? Satanás. Ele mesmo bota a doença e ele mesmo vai te revelar e você vai acreditar. Mas agora, a cura somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo.